Faleceu, subido? Faleceu, o Jorge está admirando aí, olha, Esse ajustar melhor da Nubia, quer dizer. da Nubia venha, da Nubia. Apesar dela ocupar pouco espaço, É bem grande diferença, né, cara? E a primeira pergunta vamos fazer? quem começa? Pode começar tudo certo aí? Certo. Pode ser? Pode. Tudo bem? Prefeito, há a possibilidade então de decretar situação de emergência aqui, como os municípios lá do Alto Vale também decretaram? Cada situação está sendo avaliada. Nesse momento não há necessidade, porque nós fizemos todo o cuidado para que tenhamos a reserva técnica do combustível, atendendo a demanda emergencial do município dos veículos, em especial da saúde e da assistência social, que precisam desse apoio. Prefeito, a situação do transporte coletivo, como é que fica? O transporte coletivo vai funcionar em alguns horários reduzidos, alguns horários não haverá transporte coletivo, de acordo com a demanda colocada pelo CETER, para que nós possamos garantir o transporte coletivo até segunda-feira. Em especial, sábado, a partir das 13h30 e domingo não haverá transporte coletivo. Essa situação pode mudar, mas no mínimo, se não houver combustível, até segunda-feira teremos o transporte coletivo em horários reduzidos para atender a demanda da comunidade. Mas a respeito do transporte coletivo ainda, prefeito, de repente, o acerto entre as partes, voltando, retomando a atividade normal dos caminhoneiros, há possibilidade de ser revisto isso aí? Se a empresa tiver acesso ao abastecimento, até porque eles buscam o combustível eles mesmos, há possibilidade sim. Por isso nós instalamos um gabinete de crise que vai ter a condição de informar a comunidade a cada momento das atualizações em relação à greve e às consequências da cidade. Prefeito, com relação à coleta de lixo, tem uma previsão também? A coleta de lixo nesse momento até o final de semana está normal. Nós ainda vamos ter a condição de definir isso durante as próximas reuniões, hoje e amanhã do gabinete de crise, se necessário for, para definir a próxima segunda-feira, podendo acontecer, se houver situações de suspensão ou bloqueio, aí sim pode haver uma suspensão da coleta, mas em relação a combustível não há problema. Quais são os principais desafios aí nesses próximos dias? Manter os serviços essenciais, atender a questão da saúde, as situações de violência contra a criança e adolescente, atender as mulheres vítimas de violência abrigada, manter os serviços nas escolas, que até nesse momento estão garantidos até na sexta-feira, mas mesmo assim nós estabelecemos que não haverá atividade avaliativa na escola, porque em alguns casos as vans não estão conseguindo levar os alunos até os colégios. Prefeito, em relação à alimentação escolar, está tudo garantido, isso pode fazer com que as aulas sejam suspensas? Sim, até sexta-feira a alimentação escolar está tranquila, não há problema de desabastecimento, mas havendo alguma alteração, mesmo tendo transporte, pode haver suspensão de aulas se não houver alimentação escolar. Isso também está sendo avaliado ponto a ponto no gabinete de crise. Só voltando à questão do transporte coletivo, prefeito, explicar um pouquinho melhor horários que podem ser reduzidos, a volta para casa do trabalhador está garantida, que são ônibus, amanhã também, como é que ficaria? Os horários de pico, por exemplo, os horários onde há maior movimento das pessoas vindo para o trabalho e retornando para sua casa, de manhã ao meio-dia e à noite, estão mantidos e até o final da noite, suspendendo, por exemplo, o último horário sendo as 22h45. Mas esses horários onde há a necessidade de retornos principais são mantidos. Houve uma redução e corte dos horários nos momentos intermediários onde há menos transporte coletivo, menos demanda da população. Prefeito, em relação à saúde, os ambulatórios gerais, funcionamento normal, inclusive até meia-noite? Todos eles com o horário normal, porque não há necessidade de utilização do veículo. Se houver a impossibilidade de alguns dos profissionais estarem indo, nós faremos alguma reavaliação ou a questão da própria situação do transporte coletivo que foi posterior, vamos reavaliar e vamos comunicar no final do dia também na segunda reunião do gabinete de crise.
Prefeito, como é que deve funcionar a questão dos transplantes no Hospital Santa Isabel? Até agora normal, eles têm o combustível para buscar. Se houver chegada do combustível via aeronaves, melhor do órgão via aeronaves, nós estaremos apoiando com o combustível nosso de reserva para que os veículos deles estejam abastecidos para buscar os órgãos. Prefeito, justamente eu queria questionar a questão do arcante. Tem uma situação, segundo o comandante dos Bombeiros, não há problema em relação ao arcante nesse momento, nem o veículo da sua frota. Tive a fala com ele ontem e o secretário Schultz também teve a fala com ele hoje pela manhã. Então não informaram nenhuma informação, nenhum detalhe em relação a esse ponto. Nem com relação ao SAMU, as ambulâncias do município, que são responsabilidade do município. As ambulâncias do município, como eu disse, tem combustível até domingo, então não há problema em relação a essa questão, em relação a essa demanda. A dúvida que fica em relação à defensiva, como é que vai operar a defensiva, sua responsabilidade de emergência, e também em relação ao PROCON, que tem que fiscalizar os postos de combustível nesse momento. Ao PROCON ele tem a questão emergencial, e se houver necessidade de fiscalização, ele vai utilizar o seu veículo ou o veículo de outra secretaria que esteja abastecido, mas todos os nossos serviços, tanto de defesa civil, como de fiscalização, como de monitoramento ou de avaliação, pedido de alvará, estão suspensos, exceto em situações emergenciais. Por exemplo, como a própria Faima falou aqui, se houver uma questão de flagrante, nesse caso está autorizado o uso do veículo. Caso contrário, os veículos ficam suspensos, ficam na garagem, não serão utilizados até pela questão da necessidade da economia do combustível. Caso o segredo se mantenha, a situação se agrave, se houver decreto de emergência, quais serão as suas tomadas? Bom, aí nós vamos avaliar após a decretação do estado de emergência, mas o estado de emergência nos dá a condição de poder, por exemplo, confiscar combustível, confiscar, no sentido de confiscar comprar para pagar depois nos postos de gasolina ou até alimentação para abrigo, se assim necessário for. Por isso essa avaliação nesse momento não se faz necessária, mas se no final do dia for, nós tomaremos as devidas providências. O GRAC, o grupo de resposta de crise, vai se reunir ao final do dia e ao final da tarde. Então hoje às 17 horas tem uma reunião, amanhã cedo tem outra reunião e assim até sucessivamente terminar a greve. Obrigado, pessoal. Terminou a entrevista coletiva com o prefeito Mário Hildebrand, onde ele falou das principais ações que vão ser tomadas pela administração municipal referentes à situação dos combustíveis aqui na nossa cidade. Agora vamos tentar ouvir o presidente do CETERB, Marcelo Altoff, para que ele possa nos explicar, nos detalhar ainda melhor essas mudanças que estão acontecendo aqui no transporte coletivo de Blumenau. 5 da tarde, entre 19 e 21h30. E amanhã vamos encerrar a operação mais cedo, às 21h45. No sábado também temos uma janela sem serviço entre 4h30 da manhã e 6 da manhã. E vamos encerrar totalmente a operação no sábado, à 1h30 da tarde. E no domingo não haverá ônibus circulando na cidade, para que a gente possa estender então na segunda-feira o horário que vamos praticar na sexta, para garantir o transporte pelo menos até segunda-feira. Esses horários que você falou de intervalo, de janela, que não teria ônibus, é 100%? Não tem nenhum ônibus rodando nesses horários? 100%, porque esses são os horários que a gente normalmente já tem menos movimento. Porém, nos horários em que a gente vai oferecer o transporte, ele será oferecido na sua integralidade, de acordo com os horários que as pessoas já estão acostumadas. Então, até as pessoas que pegam o ônibus fora dessas janelas podem ficar despreocupados, porque os horários serão cumpridos integralmente, não há necessidade que todo mundo pegue o primeiro ônibus, porque o atendimento será normal dentro desses horários em que a gente não terá janela. Onde é que as pessoas vão poder ver certinho esses horários, horários que não terão ônibus, no caso? Nós vamos fazer a divulgação, já estamos fazendo a panfletagem dentro dos terminais e através assim, do site da própria Prefeitura e da Blumob, todas essas inscrições estarão bem pormenorizadas para que as pessoas possam ter informação. Só normaliza se voltar a ter combustível. E a gente ainda tem uma situação, né, Rodrigo, que é assim que voltar, que a greve acabar, ainda nós vamos ter de 48 a 72 horas para que a entrega de combustível lá na Blumob aconteça normalmente. Então tem uma situação a ser reavaliada praticamente todos os dias, porque a gente tem um cenário novo aqui. Marcelo Altoff, você podia repetir para os internautas do Informe Blumenau quais são os horários onde não vai ter ônibus em Blumenau? Como é que vai ficar o transporte coletivo nos próximos dias? Perfeito.
Primeiro é importante a gente dizer que a gente está tomando essas medidas para estender o prazo que a gente possa oferecer o transporte coletivo em Blumenau. Então, hoje, nós começamos o horário na quinta-feira normalmente, mas hoje teremos 2 janelas de horário que não haverá ônibus, entre 3 da tarde e 4h30 da tarde, e depois entre 7 da noite e 21h30. Amanhã, sexta-feira, entre 4h30 e 6 da manhã, entre 8 e 11, entre 14 e 17 e entre 19 e 21h30 também não haverá nenhuma linha de transporte coletivo funcionando. E amanhã encerraremos a operação também mais cedo, às 22h45. É importante lembrar, para quem utiliza o horário a partir do início do sistema, que é às 3h40, principalmente o pessoal que vai para a fábrica, né, que sai do seu horário, que começa o seu horário da madrugada, entre 3h40 e 4h30 é normal, e 4h30 então inicia a janela. E no sábado, aí é importante que as pessoas se preparem, né, porque também entre 4h30 e 6 da manhã não haverá ônibus. Durante a manhã de todo sábado até 1h30 da tarde, horários normais de sábado, porém, entre 1h30 de sábado e durante todo o domingo não haverá ônibus de transporte coletivo, exatamente para que a gente possa estender com o que há de combustível reservado para o atendimento na segunda-feira, cujo horário será igual ao de sexta com as mesmas janelas. Segunda-feira, uma nova avaliação. Na sexta-feira nós faremos uma nova avaliação para a gente ter uma ideia se a economia gerada pode nos fazer com que a gente chegue até terça-feira com atendimento dentro desse critério de emergência para toda a comunidade. Obrigado, Marcelo Altoff, presidente do CETER. Obrigado também ao Lucas Paraíso, do Jornal de Santa Catarina, que nos permitiu aí pegar uma carona na entrevista. O pessoal está perguntando sobre a questão das aulas em Blumenau. As aulas estão mantidas, a Prefeitura, pelo menos até sexta-feira, garante as aulas. A preocupação passa a ser com relação à merenda escolar, mas a merenda escolar também está garantida até sexta-feira, o que permite que as aulas fiquem tranquilas durante a semana, aguardando os desdobramentos desse movimento dos caminhoneiros, com impacto nos combustíveis em Blumenau e em todo o Brasil. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, trazendo todos os detalhes da coletiva de imprensa e das medidas anunciadas pela Prefeitura para enfrentar a crise dos combustíveis aqui em Blumenau.